Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conatedu, ao segundo Conatedu. Eu sou o Otávio Neto, fundador do Mediação Online e idealizador do Conatedu, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação, que está agora na sua segunda edição. É um enorme prazer estar aqui hoje entrevistando a Adriana Bruno. A Adriana Bruno é pós-doutora em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em Portugal, doutora e mestre em Educação na área de Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e licenciada em Pedagogia. É professora adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora, professora dos programas de pós-graduação em Educação e em Gestão, Avaliação e Educação Pública, ambos da Universidade Federal de Juiz de Fora. É líder do grupo de pesquisa Aprendizagem em Rede, Grupar, que pesquisa sobre a aprendizagem do adulto em ambientes em rede e a formação docente em meio à cultura digital. É criadora do POMAR, Percursos Online Múltiplos, Abertos e Rizomáticos, proposta de percursos formativos gestada em parceria com o Grupar. É pesquisadora da FAPEMIG, da CAPES e membro de 2 redes internacionais de pesquisa. REGIET, Rede Internacional de Grupos Investigação em Educação em Tecnologia, na Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, e do CoLearning, Collaborative Open Learning da Open University, na Inglaterra. Boa tarde, Adriana, tudo bem contigo? Boa tarde, Otávio, boa tarde a todos e todas que me ouvem. É um prazer estar aqui com vocês, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a oportunidade de trocarmos essas experiências, de dialogarmos sobre pesquisa, sobre produção na cultura digital. Aqui novamente agradeço muitíssimo o convite, me sinto muito honrada. Obrigada, Otávio. Nós é que agradecemos, Adriana. É sempre um prazer ter uma pessoa com o seu quilate aqui no nosso evento, né? E espero que todos aproveitem muito. Bem, eu vou iniciar as perguntas e aí, à medida que eu for te perguntando, você vai ficando tranquilo para poder responder e quando você sentir a vontade, percebendo que respondeu a pergunta, é só me falar que eu passo para outra, ok? Então, Adriana, existem pesquisas no Brasil que apontam para problemas profundas sobre a questão da docência na instituição de ensino brasileira e, em específico, a docência no ensino superior. Como você compreende a questão do ensino e aprendizagem e como ela é importante para pensarmos o futuro da educação no Brasil? Bom, quando você me traz essa questão, e eu mais uma vez te agradeço, Otávio, porque ela reflete exatamente uma pesquisa recente que eu terminei, que foi desenvolvida uma parte aqui no Brasil e a outra parte em Portugal, na cidade de Lisboa, e foi fruto também do meu pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, e é uma possibilidade de nós trabalharmos, né, e falarmos, situarmos um pouco mais sobre como que temos abordado e desenvolvido as docências, como tenho me referido, nas instituições de ensino públicas brasileiras e, no caso, estrangeiros, no caso de Portugal, né? É com muita alegria que eu hoje posso dizer que nós temos avançado bastante nesse ponto no Brasil, né? Não tanto quanto gostaríamos, mas tivemos, sim, nos últimos anos, várias oportunidades de situar melhor e de tensionar melhor esse ponto, né? Então, vou me fazer um pouco mais clara, porque nós temos que entender que a formação para a docência no ensino superior no Brasil, e também no caso de Portugal é semelhante, se dá por meio da pós-graduação estrito sensu. Então, nós temos os cursos de mestrado e doutorado que nos habilitam, para a docência no ensino superior, né? Porém, o que nós temos percebido, e isso é fruto de toda uma história, né, um processo histórico da formação docente no Brasil,
e de como que se constituiu, né, os cursos de pós-graduação no Brasil, principalmente a partir dos modelos alemão, francês e americano, mas principalmente no caso da pós-graduação alemão e americano, né, que focaliza muito mais, privilegia a pesquisa, né, mas não na mesma medida a docência. Então, esse cenário fez com que nós formássemos, e até hoje temos muito essa prática, de formarmos excelentes pesquisadores, né, mas não há uma formação na pós-graduação, estrito sensu, específica para a docência. Então, o que acontece? Nós temos os especialistas, né, ou seja, no caso dos docentes, eles são habilitados para a docência, mas não possuem uma formação para a docência nesses cursos, né? Isso se torna algo extremamente complicado, principalmente em áreas que não estão tão ligadas à docência, como as licenciaturas. Os profissionais que vêm dessa área mais pedagógica, digamos assim, né, que fizeram cursos de licenciatura, tiveram minimamente algum contato com disciplinas pedagógicas ou com uma formação pedagógica. Não é o caso de todas as demais profissões, por exemplo, um engenheiro, um médico, um advogado, ou seja, eles tiveram uma formação da graduação, no mestrado e no doutorado, para a sua área específica, no caso, por exemplo, da área do direito, né? Ele pode ter feito um mestrado e um doutorado em direito trabalhista, ou direito civil, né? E não teve contato algum para a docência, ou seja, não foi desenvolvida nenhuma ação formativa para que ele se tornasse professor. Entretanto, mediante o título que ele recebe de mestre e doutor, ele passa a poder integrar o corpo docente das universidades, prestar concursos públicos e se assumir como docente, né? Então, assim, isso é grave porque ele é excelente pesquisador, excelente profissional, mas não necessariamente vai ser que não teve uma formação específica para isso. E isso começou a chamar atenção, principalmente a partir da expansão do ensino superior no Brasil, né, nos últimos anos, como temos notícia, e eu sou fruto desse processo. Hoje estou na Universidade Federal de Juiz de Fora, graças a essa expansão, assim como tantos dos nossos alunos e estudantes que puderam ingressar no ensino superior graças a esse processo de expansão, né, que foi muito importante no ensino superior brasileiro, que estava até então estagnado, diga-se de passagem, mas enfim, de uns anos para cá, mais especificamente a partir de 2011, 2012, né, em 2012, na realidade, nós tivemos uma legislação federal que normatizou para as universidades públicas federais, né, que elas fizessem alguns programas de recepção dos novos professores para ingressar no ensino superior, né. Muitas das universidades acabaram com isso, que a lei 12772/12 acabaram criando programas formativos para os seus professores, porque vinham ao encontro de solicitações tanto dos docentes, de muitos dos docentes, mas também dos discentes, né? Os nossos estudantes vinham sinalizando as dificuldades que encontravam, né, na didática, nas docências para o ensino superior em determinadas áreas, né, enfim. E isso fez com que fosse criada essa legislação. E foi isso que eu fui pesquisar, tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal, e temos aí no nosso grupo de pesquisa uma doutoranda que está dando continuidade, mapeando todas essas ações, que é a Judilma Silva, que está mapeando no Brasil todo como é que essas ações estão sendo desenvolvidas.
A minha pesquisa, ela se voltou por conta da relação que eu venho desenvolvendo, tanto no processo formativo quanto de investigação com a cultura digital. Eu investiguei de que forma que estão sendo desenvolvidas ações para a formação dos docentes no ensino superior, ou seja, ações de formação continuada para esses docentes, né, numa interface com a cultura digital, né? Ou seja, nós vivemos um mundo que hoje é mediado pela cultura digital, por uma cultura digital, na realidade, como eu gosto de sinalizar, e como que isso vem sendo desenvolvido. E, para minha surpresa, nós temos um cenário que, por um lado, ele é bastante promissor, na medida em que muitas das ações desenvolvidas, tanto no Brasil como em Portugal, elas são oferecidas online, mesmo porque nós temos professores que precisam desse tipo de modalidade para desenvolver processos formativos por conta do tempo, né, que nos consome, né, e da dificuldade de reunir os profissionais para esse tipo de formação, que acaba sendo uma formação em serviço, na medida em que temos a maioria de professores em dedicação exclusiva. Se por um lado esses cursos são oferecidos online, né, por outro, eu percebo que há pouco ainda investimento, né, para uma formação que seja voltada para a cultura digital. Porque uma coisa é você oferecer um curso usando um recurso online, né? Ou seja, o meio em que ofereço o curso se dá pelo online, né? Se dá por AVAs, né? Pelos ambientes virtuais de aprendizagem. Outra coisa é eu criar cursos que ofereçam processos formativos, que desenvolvam processos formativos, para que esses profissionais possam utilizar as mídias e a cultura digital, ou compreendam e incorporem a cultura digital na sua prática docente. Então, são coisas distintas. Então, Adriana, é isso que a gente queria te perguntar na próxima pergunta, né? Já que você iniciou a discussão, né? Porque a gente realizou uma pesquisa na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Que eu tive a honra, né, de você ser minha coordenadora, né? E essa investigação foi por meio de entrevista com 12 pesquisadores brasileiros, que foram os sujeitos das pesquisas, né? E a gente obteve como resultados de análise as prerrogativas, né, de que a cibercultura, entre outras, mas as principais é de que a cibercultura é a cultura do nosso espaço e tempo, né, e de que é necessário que as tecnologias sejam incorporadas aos currículos escolares para que tenhamos uma transformação efetiva na educação. Como que você entende essa questão da cibercultura e qual a importância das tecnologias digitais para o processo de ensino-aprendizagem na educação e para a formação do professor? Eu vou começar a falar um pouco disso, Otávio, se você me permite, e eu quero dizer também que foi um privilégio tê-lo como meu orientando, né? Nós somos parceiros aí de pesquisa e a gente aprende junto, eu acho que é uma relação muito bonita, muito legal, muito potente. Eu gostaria de começar falando um pouquinho, eu estou até terminando agora um artigo que vai falar mais especificamente dessa cultura digital, mas nesse artigo eu abordo um pouco do que eu estou compreendendo como cultura, né, e eu trago alguns teóricos, como o Peter Burke, o Canclini, o Homi Bhabha, né, que vão falar do hibridismo cultural, culturas híbridas, cultura e hibridismo, né, e em paralelo com o que o Pierre Levy e o André Lemos tratam a respeito da cibercultura, né. Então, nesse artigo que eu vou socializar futuramente, né, com vocês, e eu acho que bastante pertinentes e interessantes, eu tento fazer um pouco desse desenvolvimento, né, dessa cultura
e quais são os desdobramentos, o que eu estou compreendendo como uma cultura digital. Mas, assim, o que eu quero deixar claro é que, assim, o Goetz tem um autor que fala muito da cultura, né, e que ele faz uma associação muito interessante com as piscadelas, né? Ele fala assim, que a cultura, né, ela pode ser muito comparada, compreendida a partir, por exemplo, de um piscar de olhos, né? Um piscar de olhos pode ser um monte de coisas, ele pode ser desde um tique nervoso, né, como pode ser um acordo entre duas pessoas, pode ser uma paquera, né? E ele faz a relação da cultura com o piscar de olhos. Eu acho muito interessante, e aí eu associo nesse artigo a piscadela que é dada naquele filme Eu, Robô, né? Em que o robô, no caso, ele acaba também utilizando esse artifício de piscadela, né, para se humanizar, digamos assim, né? Então, essa questão da cultura, ela tem que ser um pouco mais bem trabalhada e compreendida. É por isso que eu quis fazer essa breve introdução. Para dizer que, para mim, a cultura digital é uma cultura contemporânea, né? Eu não acho que ela é a cultura contemporânea. Eu acho que ela é uma cultura contemporânea muito forte, muito potente. E nessa direção, eu venho também sinalizando, né, a partir até do que o Deleuze fala, né, é que, associando tanto a cultura digital quanto a cibercultura, como a cultura do nosso tempo, porque temos a mediação das tecnologias, né? O que Deleuze vai falar é que antes de você ter a técnica ou a tecnologia, você tem o social, né? Então, ao invés de nós pensarmos que são as tecnologias, e no caso, principalmente as tecnologias digitais, né, que acabam forjando, né, ou desenvolvendo, ou promovendo, provocando a cultura digital, né, esses autores, e aí esses que eu citei também fazem coro em relação a isso, né, principalmente o Goetz, eles trazem exatamente um outro movimento, porque é o social que em processo de mudança, né, nos traz essa cultura digital. Então, é um pouco do movimento inverso, se está percebendo? E eu acho que isso é importante para que a gente possa aí associar, né, o que você traz em relação às tecnologias incorporadas ao currículo escolar para que a gente tenha transformações efetivas na educação. Cada vez mais, Otávio, e parceiros aí de diálogo, né, eu tenho percebido que está mais do que na hora de nós tirarmos o foco das tecnologias em si, né, e começarmos a desenvolver processos de inversão. Então, assim, incorporar ao currículo as tecnologias, talvez fosse o caso, né, de nós percebermos que as tecnologias, por serem parte da nossa vida, né, elas já estão incorporadas ao currículo, né, na medida em que eu uso esses recursos para planejar, para pesquisar, para investigar, né, para me comunicar. Hoje, cada vez mais, temos feito usos de Facebook nas salas de aula, né, no ensino superior. Isso tem ocorrido cada vez mais fortemente. Ontem falei sobre o WhatsApp na educação e nas salas de aula, tanto na educação básica quanto superior, enfim, nos espaços escolares. Ou seja, nós temos hoje utilizado meios de comunicação que estão disponíveis para estarmos juntos, para trabalharmos de forma mais colaborativa, colegiada. Como o mote
para os processos de aprendizagem é essa integração entre pessoas e conhecimento, né? Os meios que eu utilizo para que isso ocorra, eles acabam refletindo os usos que eu faço no meu cotidiano. Então, como hoje eu faço um uso intenso de tecnologias que estão disponíveis nos meus celulares, né, nos suportes que eu utilizo dentro da minha bolsa, no meu corpo, cada vez mais, tudo que estiver em contato comigo vai ser utilizado e é utilizado para que eu me comunique e para que eu desenvolva a minha profissão. No caso da docência, eu uso muito mais esses recursos porque eles favorecem e facilitam a minha integração com os meus alunos. Claro que isso altera a minha prática docente, mas altera a minha prática docente porque eu estou me alterando como sujeito. E altera a minha relação com o aluno porque o aluno faz os mesmos usos que eu faço desses recursos. Né? Então, a gente tem mais aproximação e cria meios de aproximação cada vez mais intensos a partir desses recursos. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a reconfigurar um pouco disso. Né? Ou seja, a gente precisa rever em que medida esse movimento, que foi muito legítimo, importante até agora, de uso das tecnologias na educação, talvez não deva ser repensado para as aproximações que são feitas a partir dos recursos disponíveis. No caso, os recursos disponíveis são os tecnológicos e eles fazem com que eu me comunique e me aproxime mais das informações e, portanto, eles fazem parte do meu cotidiano. Pode parecer, existe uma linha muito tênue de diferença entre essas duas formas de ver, mas elas fazem toda a diferença no cotidiano, né, na prática em que eu desenvolvo as minhas ações pedagógicas. E isso tem ocorrido de forma intensa em vários cenários. A gente, às vezes, acha que não está acontecendo, mas está. Poderia ser mais desenvolvido, como eu disse, no caso do processo formativo continuado para a educação, na educação superior? Sim, a gente faz todo um planejamento, né, para que isso cada vez mais se fortifique. Mas a gente tem que entender que já está acontecendo. Não vai acontecer, já está acontecendo. A diferença é quem está mais fortemente integrado a esse cenário, né, ou projetando e desenvolvendo, né, esse cenário, e quem ainda está um pouquinho mais distante, ou seja, um pouco mais recuado, né, ainda de uma forma um pouco mais tímida. Mas eu não vejo como algo distante. Eu acho que isso já está acontecendo, e quem não faz parte desse processo, ou quem se nega a fazer parte desse processo, acaba perdendo possibilidades incríveis, né, de relacionamento com o aluno e de produção coletiva do conhecimento. Então, mas eu acho que isso é algo que está mudando muito rápido também, e eu sou muito esperançosa nesse sentido. Eu vejo de uma forma muito positiva essas mudanças, e eu acho que elas já estão ocorrendo, basta a gente olhar para o lado, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Otávio. E com base na sua experiência, nas suas pesquisas, né, e no que a gente conhece aí das próprias pesquisas que apontam para a gente que no Brasil, né, apesar de diretrizes curriculares darem suporte legal ao ato pedagógico, né, existem várias metodologias e procedimentos e posicionamentos didáticos para a implementação de um processo de aprendizagem de qualidade nas diversas regiões do país. Como você acabou de dizer, né? Se a gente utilizar as tecnologias, né, que fazem parte da nossa vida a favor de um projeto pedagógico de qualidade, isso é possível, né? Em sua opinião, como deve ser pautado o ensino e aprendizagem por meio de tecnologias e qual a diferença existente entre educação à distância e educação online? A educação, o uso das tecnologias, eu acho que eu já abordei um pouco, mas assim, eu acho que
já está subtendido nas respostas anteriores, né? E aí seria um pouco repetitivo, porque eu poderia aqui dissertar N possibilidades de uso dos recursos todos que nós temos disponíveis, né? Desde o Facebook, como nós temos aí livros, inclusive organizados pela querida Edmeia, né? Santos, recentemente, sobre Facebook, um material belíssimo, né? Como uso do WhatsApp, como uso do YouTube, enfim, né? Nós temos materiais maravilhosos e que oferecem possibilidades imensas e intensas sobre utilização desses recursos na prática docente. O que eu entendo é que há, sim, necessidade de mudança de concepção e de postura, né? Porque se eu tenho uma mudança postural em relação à forma como eu me relaciono com o outro, com esse sujeito, com o aluno, né, para fomentar esses processos de aprendizagem, os meios que eu vou utilizar para isso são ímpares, né? Ou seja, eu tenho utilizar o que tiver disponível. Hoje é o Facebook, o WhatsApp, amanhã será outra coisa, né? Então, eu acho que, mais uma vez, eu insisto, para que a gente tente não focalizar só os meios, né? Para que a gente avance mais, né? Nas mudanças, né? De relação desejadas para que essas aprendizagens ocorram, né? E, claro, que os meios, eles são importantes, eu não estou desconsiderando isso, eu só acho que a gente, às vezes, fala excessivamente sobre isso e a gente precisa ir para outras discussões e outras práticas, ver que outras coisas estão acontecendo, né, junto com tudo isso. E aí, quando você me pergunta sobre a diferença entre educação à distância e educação online, né, vai exatamente na direção do que eu estou dizendo, das mudanças de concepção. Nós temos a educação à distância como uma modalidade muito antiga, né? Ela data aí, não existe um consenso, né, de quando surgiu a educação à distância, mas a educação à distância tem com certeza mais do que 2 séculos, né? Dependendo da concepção que eu tenho de educação à distância, claro. Mas o que eu tenho que entender é que, por ser um processo já bastante antigo, né, e muito avançado, ela também acaba trazendo consigo uma carga, né, de problemas que foram alguns superados e outros prorrogados ao longo desse processo histórico. Então, com o desenvolvimento de uma cultura digital, com as mudanças que nós temos acompanhado e produzido nas sociedades, mais especificamente nos últimos, assim, a partir da década de 1990, vamos dizer assim, mais enfaticamente a partir da década de 1990, na área da educação, né, em relação às tecnologias e com o advento da internet, a gente acaba vendo a necessidade e forjando mudanças de concepção junto com as tecnologias que se apresentavam, que mudam as formas como eu me relaciono, mudam as formas como eu acesso e produzo informação, mudam as formas como eu desenvolvo educação. Então, a partir disso, falar de educação à distância para qualquer tipo de ação pedagógica que se dê em espaços e tempos diferentes, né, seria limitar as possibilidades e os avanços que temos feito para a área. Por isso que aparece aí a educação online. A educação online, ela vem no sentido de trazer, né, a concepção diferente do que até então vinha sendo desenvolvida com a educação à distância em geral, né, para uma educação da conexão, para uma educação da aproximação, para uma educação do estar junto virtual, como diria o José Armanto Valente,
né? Então, assim, a educação online, ela vem corroborar, ela vem se unir a uma concepção e práticas que vêm sendo desenvolvidas do estar com, né, do desenvolver junto, né, das parcerias, do hibridismo, né, da ubiquidade, então, é uma educação que ela passa a ser mais significativa do que é feito hoje, né, dentro de um processo de mediação mais partilhada, né, mais colaborativa. Então, por isso que ela se difere da educação à distância, que seria um processo, né, que ele é historicamente constituído de formas muito diversas, né, e que traz tanto possibilidades mais abertas como as mais conservadoras, mais fechadas. Então, houve a necessidade de se compreender que havia um movimento diferente, né, práticas diferentes, advindas de todo esse cenário que eu estou falando, e, portanto, a educação online, ela vem nessa direção. Ela se distingue da educação à distância, dentro do que eu compreendo, a partir dessas práticas, né, do perceber o outro, principalmente como a gente desenvolve mais esse tipo de educação com adultos, jovens e adultos, né, os jovens adultos, né, ela passa a fazer eco com as concepções que compreendem o adulto como um parceiro desse processo de aprendizagem, como um sujeito mais autônomo, participativo, colaborativo, né, então, assim, é uma outra concepção de educação mediada por todas as tecnologias digitais disponíveis. Então, é um pouco disso que a gente tem desenvolvido. Ótimo. O Pomar, então, foi uma necessidade, a criação a partir de uma necessidade dessa nova educação online, né? E o que significa o Pomar e como essa metodologia de ensino poderá ressignificar o modo como os sujeitos conhecem e se formam na cibercultura? É uma nova possibilidade? O Pomar, ele surge exatamente nesse cenário, né, de um trabalho que a gente vinha desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa, que integrava vários conceitos. Então, ele vem materializar os estudos que a gente vinha desenvolvendo, a partir de conceitos como linguagem emocional, aprendizagem e educação híbrida, né, e integrada ou integradora, né, redes de aprendizagem e aprendizagens em rede, né, redes rizomáticas de aprendizagem, tá? Educação aberta. Então, esses estudos todos que vinham sendo desenvolvidos, incorporados dentro do grupo de pesquisa, e a partir das pesquisas que eu desenvolvi desde o meu mestrado, acabaram nos levando a pensar, a desejar criar espaços para o desenvolvimento de percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos. Então, o que eu quero deixar claro, em primeiro lugar, é que nós estamos falando de uma educação de adultos e com adultos e para adultos, né? Seja esse adulto um jovem adulto ou um adulto mais experiente, mas eu não estou falando de uma formação inicial ou uma formação básica. Não que um Pomar não possa ser utilizado ou desenvolvido nesses outros segmentos, não é isso. Mas eu estou falando de como ele nasceu, como é que ele é criado. Dos estudos que a gente faz também sobre a aprendizagem do adulto na cultura digital, a gente passa a sentir a necessidade de criar espaços ou de pensar na criação de espaços, né, em que esse adulto efetivamente seja autônomo, efetivamente seja participativo e colaborativo, né, e que ele, mais do que ninguém, possa criar os seus próprios percursos de aprendizagem, né, seus percursos formativos. Então, compreendendo que o adulto, ele é um sujeito autônomo,
né, ou tem condições para isso, né, surge a ideia de fazer esses percursos, né. Então, né, a gente já estava desenvolvendo uma pesquisa que terminou em 2015 pela FAPEMIG. Em 2013, começo de 2014, surge aí o desejo de criar esses percursos. São percursos online transformativos e que tem no digital e em rede, né, a sua potência máxima para que ele ocorra, né? Ele é online, não no sentido online do em linha, mas do sentido que a gente entende o online, de estar conectado, de estar integrado. Só que não é um online em linha reta, né? Muito pelo contrário, porque a ideia do rizoma, que é a partir dos estudos do Deleuze, que nós fazemos no grupo, exatamente traz as possibilidades de percursos que são criados e co-criados, né, de formas muito diversas, muito singulares, muito plurais, né, são abertos porque qualquer pessoa que tem interesse nos temas disponíveis, né, ou seja, eu crio um percurso, um pomar, né, e dentro desse pomar eu tenho vários pomares, né, ou seja, eu crio um espaço de formação, né, sobre um tema específico. Esse espaço ele é aberto para qualquer pessoa participar, e essa participação é preferencialmente ativa, ou seja, estima-se que as pessoas que participem de um pomar criado por qualquer outra pessoa seja parceiro dessa pessoa. Então, ele também é um co-criador, ele alimenta esse pomar, esse espaço formativo, né? Por isso que ele é aberto. Não tem pré-requisito para a participação de um pomar, o que há é, sim, um movimento de interesse, desejo, interesse pelos temas disponíveis, desejo não só em consumir os temas ou os materiais ali disponíveis, mas de debater os temas, né, de refletir sobre esses temas e de criar desdobramentos desses temas, alimentar com outros temas, né? Múltiplos no sentido de possibilitar níveis diversos de intensidade e aprofundamento das temáticas e conteúdos e ideias envolvidos, trazidos e tratados por qualquer pessoa, né? E percursos, porque a ideia que a gente tem é que cada um crie seus trajetos, seus caminhos, suas rotas, suas travessias, né? Então, trata-se de um espaço ou espaços que são criados pelas pessoas, para as pessoas, junto com as pessoas. Eles têm um início porque alguém starta esse processo, mas eles não têm meio nem fim. Não é um curso, isso que tem que ficar claro, não é percurso, não é um curso, é percurso. Se é percurso, né, ele trabalha a partir dessa retroalimentação da própria rede, né, todos cocriam, como eu disse. A gente utiliza muito a partir dos conceitos e da ideia de educação aberta, a gente usa muito os recursos educacionais abertos, né, e materiais produzidos pelas pessoas, né, porque são abertos, não há pré-requisitação e são alimentados e desenvolvidos pelas pessoas, ele não oferece certificação, não estão necessariamente vinculados a uma instituição, mas podem estar ou podem não estar, né? São desejados, então, a qualquer pessoa que queiram participar desse processo, né? Quanto mais aberta, melhor, e aí a ideia de abertura é algo que tem que ser testado dentro de cada pomar, dentro do que cada um que cria um pomar e cada subrede, né, ou rede, cria o seu pomar, ele vai considerar ou vai testar de que forma esse pomar pode ser mais e mais aberto, mas a ideia é que ele seja aberto à máxima potência. Assim, o pomar, né, como ele não é de alguém, ele não tem um autor, ele tem alguém que startou, que iniciou esse processo, ou algum grupo que iniciou esse processo, e ele é alimentado pelas pessoas que entram e passam a integrar aquela rede. E essas pessoas, elas podem entrar e sair, como elas podem entrar, permanecer, alterar, modificar, ampliar, né? Ou seja, exatamente a rede que faz com que o pomar ocorra.
E a diferença, que algumas pessoas falam para mim, então ele é um repositório de materiais e conteúdos? Não, porque o fundamental desses pomar, de cada pomar, não é o material e o conteúdo disponibilizado, mas sim os espaços de discussão que são criados para que as pessoas debatam sobre aquele tema. E aí a gente usa um conceito que foi desenvolvido por mim em 2007 de mediação partilhada, ou seja, todos são potencialmente mediadores daquele espaço e abrem espaços de discussão sobre as temáticas que quiserem afeitas àquele pomar, né? Então são rizomáticos porque eu não tenho pontos fixos, eu tenho, aliás, a ideia é que eu tenha muitos pontos de fuga. Eles são flexíveis, são plásticos, né? A gente trabalha dentro de uma ideia de plasticidade, né? De uma cultura plástica, né? Eles são múltiplos, né? E a gente trabalha, então, dentro dessa cultura rizomática e que não é fixa, que não se limita, né? E, por sua concepção aberta, eles são co-criados a partir de recursos, materiais, produções disponíveis, do que estiver disponível, né? Então, é uma ideia que utiliza os recursos educacionais abertos, né? E todos os conceitos que temos trabalhado dentro das nossas escritas e pesquisas no Grupar. E aí a ideia é que cada um crie seu pomar, e esse pomar abrigue outros pomares e que muitos frutos sejam produzidos, né? E muitas saladas de fruta, na realidade, sejam promovidas com esse pomar. Então, e como que as pessoas podem acessar, Adriana? Qual é o endereço eletrônico, né? Para o nosso público aí poder acessar, conhecer? Olha só, o que acontece é o seguinte, o que eu falei até agora é a ideia de pomar. Então, qualquer um que está assistindo pode criar o seu pomar. Para que a gente exemplificasse, né, e materializasse essa ideia do pomar, nós criamos no nosso grupo o Pomar Docências, né? E nós criamos com os recursos que nós tínhamos, né, recursos tecnológicos e de conhecimento que nós tínhamos acesso no grupo, tá? Então ele foi criado dentro do Wix, o gruparufjf.wix.com/pomar-docências, né? Mas se você der uma googada e colocar Pomar Docências, você vai achar. Já tive agora, recentemente, a partir de um curso que eu ministrei junto à Universidade Aberta de Portugal, foi criado também um outro pomar, né, um pomar de uma universidade, né, de um Instituto Politécnico Castelo Branco. Eles criaram também um pomar entre eles, também está disponível, também foi criado pela Wix, mas eles também usaram outros recursos. Então, assim, esses pomares, eles estão nascendo da necessidade das pessoas. O pomar, que foi o nosso primeiro pomar, foi criado pelo grupo, que é o Pomar Docências, ele é um pomar, ele não é o pomar, né? Porque a ideia é que cada um possa criar o seu do jeito que quiser. A dificuldade que a gente está tendo, Otávio, que eu acho que é importante a gente deixar claro, é que o pomar, ele ainda é limitado, algumas limitações são percebidas no pomar, não no pomar em si, mas na criação do pomar em consonância com a sua concepção. E a principal que eu vejo é a de abertura. Por quê? A ideia de um pomar é que todo mundo possa participar. Então, por exemplo, você já, como nosso grupariano, você está no nosso Pomar Docências. O Otávio é responsável por uma das temáticas do Pomar Docências, junto com um colega, com uma colega. Mas vamos supor que qualquer pessoa que está nos assistindo queira participar do nosso pomar, criando um tema, ou produzindo, ou, né, oferecendo material sobre as temáticas ali disponíveis. Essa pessoa vai ter que mandar o material para nós e a gente vai ter que socializar. Isso é, para mim, uma limitação na abertura, porque o que eu gostaria é que as pessoas não precisassem da minha autorização
para participar do pomar ou disponibilizar materiais. A ideia da abertura é que todo mundo pudesse, né, contribuir de uma forma um pouco mais livre, né? Mas a gente ainda tem a maioria dos ambientes online, principalmente os ambientes gratuitos, eles ainda são centralizadores, né? Eles são voltados mais para um administrador. E aí você, então, toda a gerência desse espaço, ela está por conta desse administrador. Isso, para mim, é complicado na medida em que fere essa ideia de abertura que nós temos para o pomar, mas ela não inviabiliza, né? Eu acho que é uma questão de tempo, já tem alguns recursos aí que o ELG é um espaço que nos indicaram, né? Alguns espaços como utilizados para fazer a Wikipédia, por exemplo, algumas wikis poderiam ajudar nessa abertura, né? E um outro ponto que eu acho que ainda é um dificultador é a própria concepção, né? Que a gente não tem a concepção de produzir, de recursos abertos, de produção, utilização de remixagem, de produzir e socializar e abrir nossas produções para as pessoas. Então a gente ainda está... Mas todo mundo que eu tenho conversado tem se manifestado de forma muito favorável à criação dos pomar, né? E aí, então, eu acho que é uma ideia que tem tido bastante aceitação e que eu espero que dê muitos frutos, né? Eu acho que, assim, é uma ideia que ela nasceu e que ela precisa da colaboração de todo mundo que nos assiste e que está aí nos ouvindo e que agora se torna nosso parceiro. Disso que eu queria falar para vocês. Muito bom, Adriana. Agora eu vou fazer uma pergunta, um pouco genérica, mas é a nossa última pergunta, né? Que é o seguinte: o que você espera para o futuro, né? A gente sabe, claro, que o futuro está daqui a alguns segundos, né, e tal. Mas o que você espera para o futuro das instituições de ensino no Brasil? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem difícil, né? E essa pergunta que você faz, ela não só é oportuna, mas ela é difícil de responder. Eu diria que eu espero cada vez mais respeito pelos pesquisadores, pelos docentes, pelos educadores do Brasil, né? Que são, e do mundo, claro, mas assim, no caso do cenário brasileiro, né? Nós somos um grupo imenso e de pessoas muito sérias, muito estudiosas, muito trabalhadoras e que precisam ser valorizadas em todos os aspectos. E eu acho que o que eu espero hoje, diante de um cenário que eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar na minha vida, né, eu espero que todas essas pesquisas e essas discussões que o CONATEDO traz, né, sejam embriões para que a gente possa efetivamente fazer mudanças significativas, mas que envolvam e sejam desenvolvidas por educadores, professores, pesquisadores do campo da educação, das universidades e centros de pesquisa brasileiros, junto com estudantes dos diversos segmentos da educação básica e do ensino superior, que nós estamos implicados, nós somos os profissionais que precisamos ser ouvidos e estamos completamente implicados nessa situação e precisamos ser respeitados. Sabemos o que fazemos e precisamos ser respeitados. Então, eu acho que a sua pergunta, ela poderia ser resolvida ou respondida de várias formas. Eu opto, nesse momento, para que as instituições respeitem os profissionais que são de excelência em todos os lugares, Brasil afora, e que nós possamos mudar o Brasil, mas nós mudarmos o Brasil, né? E não pessoas que não sabem do que dizem, não estudam e não desenvolvem pesquisa na área e se acham no direito de dar palpite com mudanças que afetam a todos nós. Então eu espero mais dignidade, justiça, né,
confiança e respeito pela nossa área. E eu espero que o seu CONATEDU, ele possa oferecer aí muitas respostas e possibilidades para que essas mudanças aconteçam, e quero agradecer e parabenizar você por mais esse segundo, e que outros muitos virão. E eu espero estar aí junto com você. Adriana, muito obrigado. É sempre um prazer estar conversando contigo, né, poder escutar suas orientações, né, suas ideias, seus pensamentos. E espero que mais pessoas, cada vez mais, comecem a participar desse evento e conheçam a seriedade do nosso trabalho, né, e como a pesquisa tem que ser encarada no Brasil. Então, muito obrigado por essa participação. Espero que a gente esteja em breve juntos de novo, tá? Eu acho que a gente pode pensar muito em breve para um pomar do CONATEDU. Eu acho que ele caberia perfeitamente nessa proposta. Vamos pensar junto nisso. Tá bom? Obrigada, querido. Grande beijo, sucesso, já é um sucesso, e eu agradeço muitíssimo por, mais uma vez, você me contemplar com esse convite que muito me honra. Um abraço, Otávio. Boa sorte. Obrigado a você, um abraço, tchau. Tchau.